tendo muito a respeito do tema que a gente vai abordar hoje. Agradeço a Angélica a oportunidade, o convite, pela oportunidade mesmo proporcionada, pela grande iniciativa da Vida Plena. Né? Um projeto muito lindo, muito bem-vindo, muito bacana mesmo, que traz toda essa oportunidade, né, de crescimento, de investimento pessoal. Então, é com grande prazer mesmo que eu estou aqui com vocês. Eu sou formada pela Unesp de Bauru, eu me formei em 93 e de lá para cá não parei mais, né? E eu faço parte também da comunidade Maristela, que faz a gente crescer muito em comunidade e em espiritualidade. E hoje, né, nós vamos abordar aqui um tema de uma forma bastante tranquila, bastante simples, né, para esse crescimento pessoal, né? Então, a proposta é apresentar, né, para vocês de uma maneira bastante simplificada o mecanismo do estresse, que é um tema assim, de uma forma corriqueira. A gente tem muito essa facilidade de falar, eu estou estressada, e isso é uma forma do dia a dia, né? É muito comum a gente ouvir, a gente usar e a gente, né, pronunciar esse termo. Agora, o estresse em si, né, o mecanismo do estresse, o que ele faz no nosso corpo, quais são os sinais, né, que eu posso estar percebendo, quais são os sintomas das reações. Então, é isso que a gente vai estar abordando um pouquinho, tirando dúvida, conversando, né, para a gente poder facilitar, né, tornar a nossa vida mais harmônica mesmo, como disse a Angélica. Então, vamos lá, né? O que seria, né? O que é o estresse? Qual é o mecanismo do estresse? Então, o estresse, ele é uma resposta fisiológica e comportamental. Ele é uma resposta física e mental, né? Essa resposta, ela acontece normalmente no nosso corpo, né? Então, seria assim, uma ameaça é percebida no nosso corpo. O corpo percebeu aquela ameaça. A partir dessa ameaça, isso vai gerando uma tensão. Uma tensão, o organismo começa a funcionar em estado de alerta, né? Então, descarrega no nosso corpo, né, as sensações de falta de controle. Opa, então, um exemplo que eu gosto muito é um cachorro bravo. Então, tem um cachorro bravo na minha frente. O que o corpo vai fazer? Ele vai se preparar, né, para se proteger, né, ou para fugir ou para atacar, mas para lidar com essa situação de ameaça. Isso é o estresse em si. Então, é o mecanismo do estresse. Então, na frente ali do cachorro, acontece uma série de coisas no meu corpo, né, a nível físico e a nível mental, que vai preparar esse corpo para essa reação. Né? Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai fugir, ele vai ficar, ele vai sair correndo, ele vai procurar um lugar. Então, esse é um exemplo típico, é uma forma simples, bem simplificada do que seria esse estresse. Né? Então, para que isso aconteça, o meu cérebro joga na minha corrente sanguínea 2 hormônios. Então, para que eu lide com essa situação de ameaça,
na minha corrente sanguínea vai ser depositada a adrenalina e o cortisol, que todo mundo já ouviu falar também, não é muita novidade, né? A questão da adrenalina, né? A adrenalina, ela vai dar isso que, assim, é isso que eu comentei com vocês, essa preparação do corpo. Ela vai preparar o meu corpo para eu fugir, para eu atacar, para eu lidar com essa situação de ameaça, né? Porque está fora do meu controle, então o corpo vai encontrar esse controle para lidar com a situação. Então, no caso ali do cachorro, né? A adrenalina, né? A situação de estresse é uma coisa boa. Enquanto a adrenalina está no meu corpo, né? Ele vai se preparar para eu sair correndo, para eu atacar, para eu subir na árvore. Tudo isso são coisas boas, que até aqui são coisas boas que vão acontecer no meu corpo. Então, o estresse, né, nesse ponto de descarga de adrenalina, ela vai preparar, né, o corpo para isso. Então, um atleta, vamos colocar um exemplo assim, um atleta que está na beira da piscina, um atleta da natação, né? Angélica, atleta também, né? Tá ali se preparando para quê? Para disputar uma competição. Então, o corpo entende ali que é uma situação de ameaça. A descarga da adrenalina nesse momento no corpo vai ajudar a ter a melhor desempenho, a sair para que ele se saia bem, para que ele se saia dessa situação de ameaça, né? Na mesma forma, a situação da ameaça do cachorro lá. O que acontece? Isso assim, num período agudo, né? Então, o estresse agudo seriam esses dois exemplos. Passou essa situação, o corpo volta ao estado, né, de equilíbrio, ao estado sem sentir mais essa sensação de ameaça. Isso é um estresse saudável, né? A partir do momento que essas situações de ameaça vão se tornando constante na nossa vida, né? Existe uma descarga de adrenalina constante e esse hormônio, o cortisol, também entra na corrente sanguínea e aí sai desse estágio de agudo e passa ao estágio crônico. Então, esse estágio crônico, que é o grande vilão, vai aumentar, né, a descarga e o aumento de cortisol. E esse é o problema. Esse é a grande causa de todas as doenças, de todos os sinais que já são ruins para o nosso organismo, né? Então, quando o estresse, né, do dia a dia, então várias situações, né, de estresse podem se tornar crônico, né? Situações, né, de relacionamento na família, de falta de financeira, dificuldade financeira, trânsito constante, né? Tudo isso vai fazendo com que o desempenho, né, do nosso corpo, da nossa consciência, vá ficando prejudicado. Então, todas essas situações, né, nós temos o caso da pandemia, que é aí uma situação muito, né, real na nossa vida hoje. Então, essa constância desses dois hormônios na nossa corrente sanguínea vai desencadear os problemas, que a gente fala que são a fase crônica, que vai desencadear as doenças, os sinais que vão ser prejudiciais, né? Então, aí nós temos lá, né, sinais que meu corpo passa a ter
a partir desse sinal crônico, dessa constância crônica no meu corpo, a insônia. E aí, assim, a gente vai percebendo que o nosso corpo, com esse hormônio constante sendo jogado no nosso corpo, ele vai trazendo, por exemplo, a insônia, né? A dificuldade de dormir. E por mais que a gente tente, a gente pense assim, ai, mas o meu desempenho está caindo, né? Esse estresse constante, a dificuldade com o meu chefe, o problema familiar, o problema de relacionamento, tudo isso está fazendo com que o meu corpo vá ficando mais, o desempenho vá caindo, né? Então, as preocupações, né? A questão da insônia é um dos sinais que vão aparecer na nossa vida. E quanto mais a gente queira brigar com o travesseiro, brigar com a insônia, não é por aí o caminho. A gente não consegue resolver falando não, brigando com o sono, que é o que a gente vai ver mais para frente ali um pouquinho, né? O outro sinal que a gente percebe é a irritabilidade, a impaciência, a agitação. Então, a gente começa a perceber que qualquer situação, né, a gente vê aquele gatilho, desengatilha ou serve de gatilho para essa perda de controle, né? A gente fica vulnerável, se irrita por qualquer coisa, fica impaciente, fica agitado, né? Tem a síndrome da perna agitada, que a gente fala, fica balançando a perna. Então, todos esses são sinais, né? Quem já não conhece, né, esses sintomas? E é importante, assim, a gente aprendendo a ler no nosso corpo esses sinais, que a somatória desses sinais vão servir de instrumentos. Olha lá, tremores nas mãos, né? A pessoa fica trêmula, sem, né? A hora que ela se percebe, ela já está trêmula. E a palpitação. Então, nós vemos assim, né? Que tudo isso pode se confundir com outras doenças. O coração começa a disparar, né? A mão começa a tremer, né? Então, por que isso acontece? Por que isso são sinais, né, do estresse, né, do estresse crônico, né? Então, nós voltamos lá para aquela adrenalina e o cortisol sendo descarregada constantemente no nosso corpo, e aí a mensagem que começa a faltar, né? O corpo não se preparou para fugir da ameaça, então o coração vai ficando, o sangue vai todo para o coração, vai todo para a perna, para poder correr, para poder se agilizar, e aí começa a faltar o oxigênio, começa a faltar o sangue nas outras partes do corpo, né? Então a mão começa a ficar trêmula, o coração começa a disparar, porque ele tem que, né, ele está se preparando para sair correndo dessa ameaça, mas como a ameaça passa a ser constante, a palpitação passa a ser constante também. E aí a gente já começa a dar sinais aí de problema cardíaco, né? De problemas originados no coração. Então, aí nós temos lá também o quê? Suor frio, dores muscular, então já não dormiu direito, já está essa irritabilidade, né? O sangue ele já não está percorrendo de uma forma harmônica no meu corpo, então começa a aparecer aí as dores muscular, porque nós não vimos lá que a tensão, né? Que o estresse desencadeia tensões, né? Então, o nosso músculo é como se fosse um elástico. Quando eu puxo, eu solto, ele volta. Então, ele tensiona e ele contrai.
Se eu estou numa situação de estresse crônico, o que vai acontecer com o meu músculo? Ele vai ficar tenso o tempo todo. Isso 1 mês, 2, 3, 4, quantas situações de estresse crônico não deixa essa tensão muscular e o músculo fica tenso o tempo todo, né? E aí depois nós vamos ver mais para frente ali um pouquinho a importância da gente desenvolver técnicas que façam com que esse músculo se distensione, né? Então, dores muscular. Daí, se o músculo fica tenso, se o coração está batendo, né, a palpitação, como se a nossa máquina fosse trabalhando em dobro. O que eu vou, o que vai aparecer aí também? Um cansaço físico constante, uma fadiga, porque eu não estou dando esse tempo para o meu corpo se recuperar. Então aparece aí aquela dor, acorda, mas já acorda cansada. Chega o final do dia, vai chegando assim, nossa, não tenho ânimo para nada, eu não tenho disposição. Olha lá a fadiga aparecendo, porque é o excesso de trabalho do corpo, né, que vai também desencadeando aí, né, a dor física, a fadiga, e aí a gente vê lá a dor de cabeça, né, a queda de cabelo, a vertigem, porque o meu cérebro não está sendo oxigenado o suficiente. O sangue não está levando o oxigênio suficiente para essas partes do corpo. Então, inclusive, o bulbo do cabelo, ele sai ali, mas aí ele não consegue, porque ele não tem força suficiente para ele, né? Ele não tem energia suficiente para florar. Então, existe muita queda de cabelo em situações de estresse, existe muita dor de cabeça, vertigem, tontura, e aí a pessoa vai lá, faz exame de ouvido, faz N exames, só que o estresse ele não aparece em exame, né? Aí a dor de cabeça vai desencadeando o quê? Enxaqueca constante. Então, olha aí as outras doenças aparecendo por conta, né, dessa falta de oxigenação, porque o corpo ele está em estado de alerta, ele está se preparando para reagir. Quando ele se prepara para reagir, o que acontece com o meu corpo? Todo o sangue, né? Ele vai, devido à adrenalina e o cortisol, ele vai se preparar para atacar, para reagir para aquela situação de ameaça, né? Então, diminui a oxigenação do cérebro. Então, olha lá, inúmeras doenças, né, que é onde a gente vai ver aqui. Doenças cardíacas, as inúmeras doenças, né? Isso pode, gente, desde uma doença cardíaca até uma diabetes. Então, todas essas doenças, e a gente vê, né, na Organização Mundial, hoje em dia, Organização Mundial da Saúde, hoje em dia, mais de 50% das doenças são decorrentes do estresse. Então, temos lá as doenças cardíacas, hipertensão, pressão alta, queda de pressão, né? Enxaquecas, que a gente, né, já comentou, devido a essa falta de oxigenação no cérebro, nós temos as enxaquecas, nós temos as dores musculares, quedas de cabelo, né? E até desenvolver uma diabetes. Por quê? O cortisol que a gente viu lá em cima, ele rouba a insulina, a açúcar que nós temos no corpo. Por que ele rouba essa insulina? Porque ele está precisando, está trabalhando mais. Ele precisa de mais energia, então ele vai roubando essa energia e aí acaba tendo um desequilíbrio no corpo, no organismo,
por conta desse excesso de cortisol que vai, para ele trabalhar, né, nessa situação de ameaça, ele vai precisando dessas energias. E aí surge lá, olha lá, diabetes, né? Nós temos também a obesidade, né? E às vezes a pessoa come e nunca está satisfeita, né? E porque às vezes aquela vontade louca de comer açúcar, de comer chocolate, de comer alguma coisa doce, também está aí. Está faltando essa açúcar no sangue por conta desse estresse crônico, né? Por conta do excesso de cortisol. E aí vem essa necessidade que a gente fala, nossa, mas parece que eu comi e, não, e ainda, né, tá faltando alguma coisa, né? E essa dificuldade de saciação, né, que essa situação vai desencadeando, né? Então, nós temos aí essa série, né, de doenças, né, que podem ser combatidas. De que forma? Quais são as estratégias para a gente lidar com o estresse? Né? Então, nós temos aí, quando muitas vezes a gente vai, né, a gente vai no médico, a gente vai, né, querendo resolver, aí a pessoa fala, não, tem que fazer exercício físico. Né? Então, o exercício físico é uma técnica muito saudável, né? Ela vai liberar a serotonina, que é a sensação do prazer. E aí, o exercício físico é uma das técnicas bastante utilizadas, bastante recomendada. Mas que exercício físico eu vou fazer? Aí você vai se encontrar com qual você se identifica mais. Não precisa lá ir numa academia cara, pagar, né, caro e vai 2, 3 meses depois não vai mais. O importante do exercício físico é a constância. Então, mesmo que você faça lá, começa com 5 minutinhos, a constância daqueles 5 minutinhos todo dia, 3 vezes por dia, aquilo você vai aumentando, porque vai te trazendo uma satisfação. Né? Então, não precisa ser grandes coisas que sejam caras, coisas que vão, né, também que não te satisfaçam, não tenham a ver com você. Então, exercício físico, você precisa encontrar formas de que você vá dar conta de fazer, porque senão a frustração é maior. Né? Eu me inscrevo lá, pago 6 meses de academia e vou um mês só. Não é interessante. Então, é interessante começar devagar e aí ir aumentando esse tempo, aumentando essas voltas, né? Mesmo que seja colocar o tênis e dar a volta no redor da casa. O tênis, ponho o tênis e vou andar, né? Começa com um pouco e vai aumentando. Isso ajuda muito. A meditação, a mesma coisa, é uma outra estratégia. Também não precisa se enfiar em nenhum mosteiro, não precisa ficar 2 horas meditando, né? Eu posso começar com pouca coisa, eu posso começar fazendo, né, um relaxamento, 1 minuto, 2 minutos e vou. Isso é uma técnica que ajuda muito também. Com o tempo a gente vai acostumando, a gente vai se adaptando e a gente vai desenvolvendo uma consciência corporal também, que é ouvir o nosso corpo. Então, a partir do momento que eu sei dos sintomas, né? Eu sei dos sinais que meu corpo vai apresentando, né? Nesse estresse agudo, nesse estresse crônico. E eu vou ampliando essa consciência. A meditação, ela favorece essa ampliação da consciência no nosso corpo. Então, eu vou conversando, eu vou identificando esses sinais no corpo, eu vou fazendo uma análise também, né? Isso a meditação ajuda, do que esse sinal traz de sensação, né, de emoção, né? Quais são as emoções que
que vem acompanhada dos sinais que nós vimos acima. Né? Então, o que está me trazendo essa irritabilidade, essa alteração de humor? Eu vou conversando com o meu corpo, né? Essa dor de cabeça, o que está me trazendo essa dor de cabeça? Então, você vai se conhecendo melhor. Né? Uma outra técnica é a reestruturação do pensamento. Né? Eu vou identificando os pensamentos que são sabotadores. Né? Então, isso super ajuda. Ao invés de eu focar, né, o meu pensamento na situação que está me angustiando, eu desenvolvendo pensamentos diferentes. Então, vamos dar um exemplo assim, a pandemia, que é uma coisa que está apavorando, que está ameaçando, que está trazendo muita crise de ansiedade, né, síndrome do pânico, tudo relacionado ao estresse. Então, como que eu vou desenvolver, reestruturar o meu pensamento para eu lidar com essa mesma situação? Porque a gente tem, né, como situações que a gente não consegue mudar. Né? No caso da pandemia, no caso do chefe, no caso do trânsito, são situações que a gente não tem o controle e a gente não consegue mudar. E como que eu vou me reestruturar os pensamentos, o meu pensamento, a partir dessa técnica? Né? É muito assim, o que eu posso ver de vantagem? O que eu posso tirar de proveito nessa pandemia, ficando em casa? O que eu posso aprender, né, buscar, né, aprender a partir desse tempo que eu tenho maior, que eu estou ficando em casa, ou a partir dessa dificuldade que eu estou com essa ameaça, com essa situação, problema. Né? Então, eu posso aprender coisa nova, eu posso me treinar a olhar para alguma coisa positiva diante daquela situação de dificuldade que eu estou passando. Né? Isso é um treino de reestruturação de pensamento. Treino de respiração é uma outra técnica. Fácil, não gasta dinheiro, não perde tempo. Né? É uma coisa assim que muitas vezes o nosso organismo entra no automático e a gente esquece até de respirar direito. Né? De tão automatizado que fica essa situação crônica na gente, ofegante, né? Que a gente viu aquele sinal, né, de palpitação, que a gente esquece de respirar direito. Então, eu tenho que tirar, né, sair do automático e aprender a respirar. Isso leva 3 segundos, 2 segundos, um minuto que a gente faça dessa respiração consciente vai ajudar a oxigenar tudo aquilo que a gente viu lá atrás, oxigenar melhor, né, o meu cérebro, oxigenar melhor as minhas células. Isso vai levar o alimento, né, para o músculo. O oxigênio leva o alimento para a nossa musculatura. Então, eu treinar essa respiração mais consciente, mais pausada, isso é uma coisa que ajuda muito para a gente ir saindo dessa situação automática que o estresse vai levando, essa situação crônica. E a consciência corporal, né? É aquilo que eu já comentei um pouquinho assim, de você também perceber esses sinais no seu corpo, você ir identificando esses sinais e relacionando esses sinais com essas situações, né, de estresse. A gente existe também um preconceito, né, eu vou dizer assim, um preconceito quando a gente ouve o médico falar, essa obesidade sua está relacionada, emocional. Né? Essa dor de cabeça é emocional, essa dor, você quer ver a pessoa fica brava, tem gente que fica brava, tamanho assim é o preconceito, porque está relacionado, o emocional está relacionado com o mental, a gente começa a imaginar assim, então eu estou inventando essa dor muscular, não é que eu estou inventando, por que é importante, né, todo esse conhecimento que eu passei, porque isso acontece fisicamente, né, no nosso corpo. E
está muito relacionado, está totalmente relacionado com as nossas emoções, com a maneira que o meu organismo, né, responde a essa mesma dificuldade. Então, às vezes, é uma mesma dificuldade e cada pessoa apresenta uma resposta interna para essa mesma dificuldade. Cada um reage de uma forma. Então, existe esse preconceito de achar que, como é emocional, é coisa que eu estou inventando, é coisa da minha cabeça, é coisa que eu estou ficando louca. Então, nossa, olha, o médico falou que essa minha enxaqueca é emocional. A pessoa já cria N mitos, né, e preconceitos de achar que, nossa, então eu tô ficando louca, porque eu tô criando essa dor de cabeça emocional. Não é. Mas olha só o ciclo do estresse, né? O ciclo do estresse. Então, uma situação, problema, né, traz toda essa dificuldade de consciência, né, corporal. Então, a importância da gente se compreender melhor, entender todo esse processo, todo esse ciclo, para se conhecer melhor, para se conhecer melhor a si mesmo e também compreender, porque muitas vezes o conviver com pessoas estressadas também é difícil, né? Eu preciso compreender melhor essas pessoas, compreender melhor as reações que elas apresentam, e para conceber, né, uma nova versão desse estresse. Então, nem sempre a pessoa que é estressada, ela te responde, ela está irritada, ela tem uma alteração de humor, tem sempre, ela tem o controle disso. E muito menos é falta de educação, a pessoa é grossa, a pessoa fala, não é. Então, é importante também a gente entender tudo isso, como que funciona tudo isso, para a gente identificar na gente, mas também para a gente aprender formas novas de compreender o outro ser humano, de saber, assim, aonde que, né, até onde esse estresse agudo também está desencadeando nela doenças físicas, né, doenças emocionais que são prejudiciais, para poder identificar e para construir, né, uma nova concepção dessa pessoa, para construir uma nova forma de relacionamento com essas pessoas, porque hoje em dia é o que a gente mais convive, é o que a gente mais vê, e o que a gente mais vê na gente também é esse estresse crônico, é esse estresse constante, né? Então, a importância da gente poder identificar e aprender essas técnicas de reações a esse estresse. Isso facilita e ajuda muito, né, a gente a ser um ser humano melhor, a gente investir mais na nossa evolução pessoal, na nossa evolução enquanto ser humano, né? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês seria isso, né? E o quanto a gente fecha os olhos muitas vezes, né, para esse investimento que a gente pode fazer na gente mesmo, né? Para a gente investir nesse potencial, nesse emocional, né? E nessa evolução enquanto ser humano, né? Para a gente ir cada vez mais encontrando esse equilíbrio na gente, né? Então, seria isso, né? Angélica, eu agradeço, né, essa oportunidade, abro, né, o canal para a gente compartilhar, tirar dúvidas, questões, para esse bate-papo aí. Agora, você pode parar de compartilhar sua tela já. Clica lá em cima, stop. Bom, Marcelina, excelente explanação.
Esse último slide seu me chamou muita atenção, o verbo compreender. E eu sou counselor, eu conversava com a dona Maria Augusta. O counselor também é escuta, é uma terapia que a gente faz e a gente encaminha para o psicólogo. E o verbo compreender está diretamente ligado a muitas situações de estresse. Eu preciso me compreender e compreender o outro também, né? É preciso, muitas vezes, fazer uma jornada para dentro de nós mesmos e saber quem eu sou, onde eu estou na minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida. E a grande questão que uma outra psicóloga deixou aqui com a gente, a doutora Alessandra, você reza você, né? Então, compreender a si mesmo é o primeiro passo que eu devo dar. Compreender o outro, para que eu possa ver o outro a partir do que ele é, e não a partir do que eu imagino. Porque hoje a gente está diante de muitos julgamentos, né, Marcelina? Sim. De muitas críticas. E isso causa muitas situações de animosidades. O viver socialmente causa essas animosidades. Por quê? Porque nós não vemos o outro como ele é. Nós não sabemos a carga que o outro traz na bagagem, a história de vida dele, como ele chegou até ali. Então, por exemplo, eu posso estar vindo de uma discussão em família, de uma discussão no trabalho, de uma sobrecarga no trabalho, e de repente eu chego ali e uma palavrinha já me explode, né? Então, essas situações que compreender é um verbo essencial, compreender e escutar. Saber escutar para entender, para compreender e não para julgar. Muitas vezes nós escutamos e antes do outro terminar de falar, a gente já está com a resposta pronta, né? Mas eu é que sei. A gente ouve muito. Mas eu é que sei. Não. Às vezes, como diz São Francisco, evangelize, se necessário for, fale. Então, o fato de só escutar, não precisa falar mais nada, né? Bom, gente, está aberto, se vocês quiserem fazer perguntas ou alguma colocação, tá? Podem perguntar. O que eu achei interessante aqui sobre a insônia. Qual é o melhor remédio? O que fazer para a insônia? Respirar, conversar com o cérebro. Eu preciso dormir porque amanhã eu tenho um compromisso, né? Ou o que diz as nossas mães, as nossas avós? Eu vou tomar um copo de leite, rezar. Então, Marcelina, diz para a gente aí, qual o melhor caminho para lidar com a insônia? Então, a gente viu lá, né, realmente assim, é uma coisa que a insônia, ela puxa as outras, porque uma noite mal dormida é extremamente complicado. E a gente tem visto no consultório, cada vez mais, as pessoas se viciando em medicação para poder dormir, né? Então, isso é muito complicado e é triste ver isso, né? Porque quando a gente viu lá, quando a gente está com uma carga de adrenalina muito grande, né, no corpo, no sangue, na corrente sanguínea, tem a insônia. A insônia vai trazendo o pensamento, e aquilo fica aquele pensamento repetitivo, que você fica pensando a noite inteira no que vai fazer no outro dia, como é que vai resolver uma situação, né? Então,
isso tudo, ou você brigar, você falar, não, eu tenho que dormir, você briga com você mesmo, você briga com o teu cérebro. Né? Então, aquelas técnicas de respiração, de meditação, né, de você relaxar, de você descontrair a tua parte física, realmente vai fazer com que exista uma distração para o teu cérebro. Porque muitas pessoas brigam, né, com a vontade de dormir. Então, quanto mais ela fica pensando, não, eu tenho que dormir, menos ela dorme, aumenta a insônia. Né? Então, é justamente o contrário, é você distrair, sim, né? Você colocar outra coisa, né? Então, a distração é você se desligar, é você meditar, é você orar, né? Você rezar, muitas vezes ajuda sim, né? Você começa a colocar outro pro pai, então eu vou rezar o terço e não vou dormir enquanto não terminar o terço. Você dorme na terceira Ave Maria. Então, você meio que não é, Dona Maria Augusta gostou, não é isso, Dona Maria Augusta? Então, a proposta é assim, é você criar uma distração e não você ficar focada naquilo, eu tenho que dormir, essa insônia, levanta, deita, toma, de volta de novo. Então, isso vai gerando, né, aumenta o sono. Então, você distrair, né, o seu cérebro, é você meio que confundir mesmo, assim, de você tirar aquele foco daquela situação, problema de ter que dormir e colocar outra situação. Às vezes, tem pessoas, né, que só do fato de começar a ler, começar a rezar, ou começar, né, fazer uma outra coisa, assim, mentalmente. Então, começo a focar na minha respiração, eu começo a perceber o quanto é essa importância do ar entrando nas narinas, isso você já está tirando o foco, né, da questão do dormir. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Que bom. Ok? Tem aqui a participação da Ana Maria Salles, e ela disse que junto com a pandemia veio minha aposentadoria e estou aproveitando para me adequar e ficar em casa. É uma nova adequação, né? Ela te parabenizou, Dona Marcelina, nossa psicóloga preferida, Ana Maria Salles. Sim, um abraço enorme, a minha irmã, Ana Maria, de Araraquara. Esteve aqui com a gente, participou com a gente lá da Maristela, né? Prazer, Ana, que gostoso que você pôde participar. Então, né, realmente assim, essa pandemia trouxe muitos sinais, né? Trouxe muitas pessoas, inclusive, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? O que mais apareceu no consultório, assim, esse período foi isso. E aí, junto, né? No seu caso, junto veio a pandemia e a aposentadoria. Então, é aquela reestruturação, estratégia de reestruturação do pensamento, né? O que eu posso ver de vantagem nessa pandemia? O que eu posso aprimorar? O que está ao meu alcance para que eu possa ver de vantagem nessa pandemia? Né? E tirar, assim, toda desgraça sempre tem alguma coisa, um lado bom. Né? O Astromar também sempre coloca isso. Assim, então, a aposentadoria é essa reestruturação do pensamento. Eu fico focada naquela situação. Nossa, não vou poder mais sair de casa, não vou poder mais viajar, não vou poder mais fazer minha aula, minha academia. Então, a gente fica focado. Agora, aposentadoria. Nossa, não vou poder mais... não vou mais trabalhar, não vou ter que acordar mais. Então, assim, o que, né? Quando eu reestruturo o meu pensamento e eu treino e educo o meu pensamento a encontrar
formas diferentes de lidar com as mesmas situações. A pandemia vai continuar lá, a aposentadoria já veio. Então, como eu reestruturo o meu pensamento? Eu reestruturo o meu pensamento quando eu começo a focar, né, a mudar, é uma mudança de foco. Eu mudo o foco e procuro vantagens, procuro coisas boas, procuro o que eu posso tirar de benefício, de vantagens mesmo da aposentadoria. E aí eu começo a encontrar essas vantagens. Quando eu tiro o foco da desgraça, da coisa ruim, do pensamento ruim, e eu começo a encontrar coisas boas. Né? Então, agora eu estou aposentada, o que eu vou poder fazer que eu sempre tive vontade de fazer e não tinha tempo para fazer? Então, eu vou investir, por exemplo, no meu desenvolvimimento pessoal, eu vou investir no meu crescimento pessoal, eu vou investir no meu crescimento espiritual, eu vou ler livros. O que eu posso tirar de vantagens? E começar a treinar o pensamento, porque o nosso cérebro, ele é que nem um caminho de vaca, assim, ele vai, um passa, o outro vai atrás e vai formando aquele caminho. Então, eu tenho que sair desse caminho, desse ciclo de pensamentos e começar a se treinar, encontrar pensamentos vantajosos, benefícios dessa situação que eu não tenho controle, que eu não conseguir mudar. Então, eu consigo começar a enxergar vantagens e benefícios, e o meu cérebro começa a ser treinado a se beneficiar dessa situação. Né? Então, é meio que cortar aquele caminho do córtex cerebral, ele faz mesmo um caminho assim vicioso, e eu começo a enxergar sempre o ruim, a coisa ruim, a coisa mal da pandemia. E de repente, olha quanta coisa boa que a pandemia pode ter trazido para a gente. Tempo para ler, tempo para ouvir, tempo para fazer coisas que nunca fez antes, tempo para aprender, né, Angélica, a mexer, né, nas lives, para assistir, a facilidade, o acesso, né? Então, coisas boas. E aí, assim, é um treino constante que a gente vai educando o nosso cérebro a sair daquela linha, né, de pensamentos ruins e trazendo e agregando para a nossa vida esses pensamentos positivos. Que a aposentadoria, que a pandemia, muitas vezes, muitas coisas, situações difíceis que a gente passa, que a gente não vai conseguir mudar, mas eu consigo dar uma resposta diferente, né? Uma resposta diferente, o meu cérebro consegue responder de uma forma diferente a partir do momento que eu consigo enxergar coisas boas, né? Aprendizagem, aproveitamento, né? Que coisa boa eu posso ter em conviver com uma pessoa má, vamos dizer assim, uma pessoa má ou uma pessoa, né? Que coisa boa eu posso ter, né? Então eu vou encontrando benefícios, né? E muitas vezes assim essa lapidação no desenvolvimento emocional, em investir no crescimento emocional, né? Eu vou me polindo, né? Eu vou percebendo em mim coisas que eu preciso avançar, né? Então, coisas boas que eu posso estar tirando das situações de dificuldade, né? Não sei se respondeu, né, Ana? Se ajudou, se acrescenta. Eu acho que sim. Bom, alguém quer partilhar alguma coisa, perguntar? Fiquem à vontade. A dona Maria Augusta aprendeu muita coisa, né, dona Maria Augusta? Bom, o fato de estarmos aqui hoje nessa live, nesses encontros de quinta-feira, para nós foi ressignificar um sentido para a nossa vida, né? Porque, de repente, a pandemia chegou e pá, a gente não pode mais sair. E agora? Não vamos fazer mais nada?
Não. A gente foi se ressignificando, encontrando um caminho. Aí veio esse Zoom e outras plataformas também. A gente foi se reinventando. E aí nós descobrimos que existe um meio da gente continuar a nossa jornada de vida, que não precisa parar, né? Então a gente, nossa vida é um sentido, é uma missão. Todos nós temos um sentido para a vida. De vez em quando a gente tem que ressignificar, reencontrar esse sentido. A gente não pode parar. A gente tem que sempre ir para frente, né? E eu falo assim também, né, Angélica, da gente acreditar, né? Esse reinventar é acreditar e enxergar esse potencial que nós temos em cada um de nós, né? O potencial que o outro também pode ter nele e que eu também posso enxergar esse crescimento nele. Então, quando eu enxergo o meu potencial, quando eu enxergo a minha capacidade, quando eu acredito que eu posso ir além, né, eu consigo investir mais em mim. Sim. Né, eu consigo ver esse superando aquela sensação, a gente vai ampliando aquela sensação, né, interna. Eu posso ir mais além, né? Isso que você falou, né, tem muito a ver com esse ir além, né? Eu nunca passei por uma pandemia, eu nunca mexi num computador, então o acreditar nessa capacidade faz com que você amplie e potencialize. E a gente passa por esse momento assim de acreditar mais na nossa capacidade, acreditar que Deus ele dá essa oportunidade da gente crescer sempre mais. Então, esse lidar com a diferença, né, tira a gente do conforto, né, daquela zona de conforto que a gente meio que está acostumada a fazer, já está acostumada a ter. É sempre, assim, aquela mesma coisa, já estava acostumada com isso. E aí veio a pandemia como uma ameaça. Né? Então, assim, essa capacidade, a gente se conscientizar, né, da importância de ampliar essa capacidade de potencial que existe em mim, faz com que a gente lide melhor com essas mudanças, com essas diferenças, com essa necessidade de mudar. Né? Porque muita gente passou por isso, com essa necessidade de se reinventar, né? E se a gente foca, né, nesse acreditar, né, a gente vai se gratificando, né? A gente vai falando, nossa, eu sei que eu consigo ir mais além, eu sei que eu consigo, né, dar um passo a mais, né? E aí a gente vai, né, driblando esse estresse, esse foco de, olha, nossa, agora eu estou desesperada com isso. Né? Então, olha lá, mais uma forma assim de a gente poder ampliar esse sentimento, nessa consciência de acreditar em si mesmo. Né? E que é advinda, né, de um ser maior, que quer que a gente cresça sempre. Né? Que Deus quer isso da gente. Ok? Dona Maria Augusta, quer partilhar alguma coisa ou alguém? A gente devia ter uma escolinha, né? A gente devia, né, Maria Augusta? A gente devia ter uma escola para aprender a fazer essa ressignificação, a transformar os pensamentos, né? Quando vem negativos em positivos. Né? Uhum. A gente se treina, olha, a gente se treina assim, viu, Ondina? E é assim, né? Eu tenho conversado muito com a Angélica, é até uma proposta. A gente pode, né, criando, né, outras lives dessa, com essa finalidade, com essa proposta, né? E a gente, assim, é impressionante como a gente começa a prestar atenção nesse treino que você está falando, Ondina. Né? Você vai ver assim que a partir, né, dessa nossa conversa, você vai começar. Que pensamento eu posso substituir? Nossa, eu estou pensando dessa forma. E aí, assim, vem aquele start e fala:
que eu posso substituir com esse pensamento? Nossa, eu estou batendo tanto nessa tecla, nesse pensamento, e esse aqui? Então, a gente começa a ter o controle desse pensamento, e isso vai mexendo nas nossas emoções. Né? É bem isso mesmo, Ondina. É uma escolinha e a gente vai aprendendo, porque é a aprendizagem. Né? É. Vamos fazer, Angélica. Pode me matricular. Vamos. Hoje nós começamos um projeto, Encontro com a Psicóloga. Todas as quartas, quintas-feiras, a Marcelina vai estar aqui conosco, né, Marcelina? Com prazer. Disso a gente pode também lançar umas outras ideias. Vamos conversando. Muito bom. A dona Maria Augusta ia compartilhar alguma coisa, dona Maria Augusta? Eu cresci muito nessa pandemia, mas muito mesmo. Eu acho que nunca fiz tanta novena, tantos cursos, tanto exercício, por tudo isso que você passou aqui para a gente. Nessa pandemia, eu me engrenei, porque eu tinha notebook, mas abria cada 2 meses lá. Quando alguém falava, eu passei no teu e-mail, você não respondeu, aí é que eu ia lá para... né? Agora eu já tenho Instagram, tenho YouTube, tenho WhatsApp, Telegram, e tenho curso em todos eles. Já fui com o Cury, com o Frei Guilherme, aí já é o segundo, o seminarista Angélica. Ondina me abriu um caminho que você não faz, uma estrada asfaltada de 6 vias, já assim, olha, porque foi uma beleza. Eu achei assim, eu fazia parte de uma porção de grupo de coisas aqui na minha mini cidade, né? O grupo do bordado, o terço da semanal, da igreja mesmo, também outras atividades. Já tinha uma porção de compromissos assim. Quando apareceu a pandemia, gosto muito de bordado, crochê, pintura, todo tipo de trabalho manual. Aí meu filho começou, mãe, você vai fazer ginástica laboral comigo na minha empresa, lá na empresa que eu trabalho, surgiu lá, vai ganhar uma bicicleta quem fizer não perder uma aula. Eu já matriculei a senhora vai dar... Júnior, não sei se dou conta. Dá sim, vai, põe o aplicativo Teams aí e chama um técnico aí para pôr e vai fazer comigo a aula de ginástica. Meus netos abriram aquele Instituto do... Então, yoga, contador de história e meditação. Quer dizer, eu estou na meditação 2 vezes por semana, yoga 2 vezes por semana, esse laboral todos os dias, todas as manhãs, das 7h30 às 8h. E aí ele falou outro dia, mãe, quem bordou, bordou, hein? Porque agora não se borda mais. Com as novenas e as atividades, meu filho, as tintas vão secar tudo, porque, de fato, está faltando tempo, está faltando... Não dá, já tem reunião marcada que não dá para fazer. A terça-feira mesmo a gente começa às 5h e a Ondina sabe disso, porque a Ondina está comigo em todas também. Então, nós terminamos, às vezes, abre 2 vezes porque não deu tempo. Isso é maravilhoso, dona Maria Augusta. Nossa, essa partilha, né? É maravilhoso. O quanto você permitiu, né? Internalizou, né? Toda essa reestruturação, né? E tirou isso em benefício a si mesma, né? Então, isso é maravilhoso. Esse é o caminho mesmo. É muito bom ouvir isso. Graças a Ondina, os focolares aí, e os grupos que eu pertenço é aí de Prudente de Catanduva. Aqui não tenho companheiras. Então, meu companheiro agora é só o norte mesmo. A senhora é de que cidade a senhora fala, Maria Augusta?
Termas de Ibirá, perto de Termas Catanduva. de Ibirá, olha Entre só. Catanduva e São José do Rio Preto. Aqui só tem associações assim turísticas, né? As colônias. Pouquíssimos os moradores. Nós não temos 1000 moradores na cidade, 1000 eleitores no bairro aqui. Então, é pequeno demais. Eu saí da... Ok. É pequeno, mas tem um grupo bom assim de bordado, de jogar baralho, de encontros, né? O terço que a gente faz toda semana. Nós não temos quem limpa a igreja, somos nós mesmos, as beatas, né? Que lava, limpa, boa planta na capela. É uma capela, não é matriz. A matriz fica a 6 quilômetros daqui, a cidade de Ibirá. Mas eu cresci muito, muito, olha, e tenho insônia também. Aí eu falo, não vou ficar rolando na cama. Eu levanto, ou venho ler, ou vou estudar alguma coisa. Já mudei de quarto também para não atrapalhar o marido. E aí fica, tem hora, às vezes ele levanta, ele fala, você vai indo deitar ou já levantou? Porque ele não tem, às vezes passa reto. Tá bom demais. Eu estou amando essa pandemia, essa situação. Amando a pandemia. Pandemia. Mas essa situação de crescer, eu acho que não. A minha Bíblia está pintadinha, porque tudo é tão importante. E olha que na idade que eu estou, já, né, sempre rezando, indo, mas nunca assim de aprofundar. Maravilhoso, está lindo demais. Tá bom? Nossa, estou amando. Que bom, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso esse seu compartilhar, né? Porque você vê assim, né? O quanto você agregou, internalizou, né? Essa situação e você está crescendo, né? E assim, né? A gente vê que sempre, né? Não importa, eu falo, não importa se tem 10 anos, 15, 18, 20, 40, 70, 80, a gente sempre precisa crescer, evoluir mais, crescer mais, né? Então, olhar para frente, assim, o quanto a vida ainda, né, precisa, né, da presença de cada uma de vocês, né? Então, nessa ginástica laboral da Empev, que meu filho me matriculou lá, eu falei, Juninho, eu não tenho idade para isso, imagina, que coisa. Não, mãe, são só mais exercícios para quem trabalha no escritório, são coluna, isso, não tem que deitar no chão, não tem nada, não. E agora, com a pandemia, é bem distante um do outro, o pessoal do escritório, quando não vão lá para fora, né? E aí eu falei, Juninho, mas na minha idade é ridículo. Eu resisti bastante. Não, a senhora vai sim. Aí outro dia a professora falou assim, a dona Maria Augusta é nossa mascote. Imagina, olha o nosso chaveirinho aí. Com 80 anos, ela está dando baile na moçada, não sei o quê. Nós estamos em 60, dona Maria Augusta. Falei, meu Deus do céu. Olha só. Não é? Bom. Tem que... eu não dou conta, o rapaz falou. Ele falou assim, como você não dá conta? Você tem que insistir. Vai. Está gostoso demais. Eu estou amando. Agora, o meu neto hoje falou isso para mim. Vó, vocês são assim um exemplo para mim. Se eu comecei com meditação, comecei quando criança ainda, lendo os livros que eu via ele lendo, fazendo exercício, né? Agora ele ficou no Japão, ele foi fazer uma pós-graduação no Japão com meditação, ficou monge lá um período, e agora ele está dando 2 tipos diferentes de meditação. Aí eu falei para ele, Murilo, eu acho que eu não vou dar conta, não vou. Vó, você é um exemplo para nós. Se hoje a gente é o que foi porque vocês ensinaram isso para a gente. Então, são vegetarianos também, meditação,
morando assim, isolado, saindo do meio. Ele saiu de São Paulo, foi se enfiar em Florianópolis, numa praia lá. Ele falou, é o último poste do postão, eu aluguei um quiosquezinho lá, um apartamento, estou lá, sozinho. Não entra carro, tem que ser de bicicleta. Então, isso é gratificante, não é? Saber que você plantou a boa semente. Bom, eu não vou falar mais, Angélica. Imagina! Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Foi boa, boa, boa. Amei, viu, Marcelina? Obrigada. Que bom. Obrigada. Bom mesmo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Falar é importante, né, Marcelina? Falar das emoções, dos sentimentos. Isso é muito importante, gente. Não deixem de falar. Eu sempre digo, eu me coloco à disposição. Se quiserem conversar no particular, a gente está aqui para escutar vocês, tá? Estou aqui à disposição. Eu gostei muito da apresentação. Catarina? Muito boa. Sim. Bom, né? Bom, Catarina. Obrigada por poder ajudar, né, nessas situações, sim. Né? Bom, lá no Facebook, a Regina Desen diz que começou a pedalar para relaxar e melhorou bastante. Melhorou o sono. Melhora mesmo, né, gente? O sono, quando a gente faz exercício. Eu falo assim, todo início de alguma atividade é difícil. O Pilates, por exemplo, era um dia de Pilates e 6 de Dorflex. Então, a gente vai se acostumando, né? A leitura da Bíblia é difícil, no começo mas quando a gente entra, né? Quando a gente entende o que Jesus quis nos dizer, aí a gente vai. Né? Igual quando a gente começa a ler lá, escrever, de repente a gente acorda lendo e escrevendo. Então, a vida é assim, a jornada, né? Todo começo é difícil, mas depois a gente vai. Isso que é gostoso. Bom, gente, nós já estamos aí na nossa hora. Marcelina, muito obrigada por estar conosco. Nós te agradecemos bastante, o Grupo Vida Plena, do Movimento da Missão Mariana Braga, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. E, com a graça de Deus, a Marcelina estará conosco todas as quartas, quintas-feiras do mês. Né, Marcelina? Participando. Amém. E aí, sobre temas variados, se vocês tiverem algum tema específico ligado à dimensão psicológica nossa, passa para a gente, né? A gente desenvolve uma palestra, um momento aí gostoso, tá? E muito obrigada, gente, por estar conosco, por escutar, por mais uma tarde maravilhosa estarmos aqui. E hoje eu vou convidar a Célia para fazer a oração final. A Célia, com a graça de Deus, se recuperou do Covid. Não está ouvindo? Não está escutando, Célia? Não estou. Eu estou pondo no ouvido para ouvir, Angélica. Meu som sumiu. Mas eu estou ouvindo bem. Total. Então tá. Então vamos convidar a Rosa. Aí ela fica semana que vem. Rosa, faz para a gente uma oração final, assim como a gente agradeceu a Deus pelo momento, a gente também vai, por estarmos aqui, vamos agradecer a Deus também, né? Mais esse momento. Engraçadinha você, né? Agora eu vou... Olha, para mim, assim, deixa eu só dar um adendo, antes de eu fazer a oração final. Pode. Para mim, foi assim, uma surpresa, porque eu tenho insônia, né? E não sabia que era derivado da depressão. Mas é assim, hoje, graças a Deus, o que eu faço? Eu estou procurando desligar a televisão, eu faço as minhas orações, assisto a televisão, eu estou dormindo deitando mais cedo, mas só que eu estou acordando 5 horas da manhã.
E aí a oração que não deu para mim fazer à noite, eu vou fazer de manhã, 5h, 5h30. Então, mas eu não sabia que tudo isso acarretava. Eu tenho isso daí tudo, quase tudo. E olha, para mim foi aprendizado. A Marcela, olha, parabéns, amei a sua palestra. Você, sua seguidora. É um aprendizado que eu vou falar, viu? Para mim foi assim, muito importante mesmo, tá? Obrigada, Rosa. Obrigada. À disposição, a gente vai se encontrar. Tá? Bom, pessoal, a Angélica me incumbiu, então, de fazer o fechamento do nosso encontro, né? Agradecendo de coração, que Deus abençoe, Marcelina, você. Você continue nessa trajetória, nessa profissão maravilhosa, na qual você ajuda muitas pessoas que passam por N problemas, emocional, principalmente, né? E o espiritual, para mim, também foi, assim, maravilhoso, porque hoje eu sou outra pessoa, eu posso dizer. Eu aprendi muito, né? Eu cresci muito espiritualmente e vou crescer mais, porque nunca é suficiente. Deus é maravilhoso. Então eu quero agradecer a presença de todas vocês. Angélica, você é uma oblata, você já sabe que eu sou sua fã, né? Então nós vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus o nosso dia de hoje, o nosso fim de semana, com paz, saúde, e que Deus abençoe todos os nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, boa tarde. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui no Zoom, também pelo Facebook. Marcelina, mais uma vez, obrigada. E que Deus nos abençoe. A todos. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E até a próxima quinta-feira. Quinta-feira vai ser um tema muito legal. Tchau, maninha. Tchau, maninha. Tchau, Augusta. Tchau, todas vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Marcelina. Beijo, querida. A gente se vê na Eucaristia. Beijo. Sim, tchau, tchau, gente. Obrigada. Pronto.